É aqui na página Fairlight que encontramos diversos efeitos que chamamos de plugins e outras ferramentas para aprimorar o nosso áudio, mesmo quando captado em condições adversas. O primeiro tratamento essencial é a higienização do áudio. Por incrível que pareça, o YouTube está repleto de criadores que não se preocupam em cortar as partes desnecessárias do áudio de seus vídeos, transmitindo uma sensação de amadorismo ao público. Antes de tudo, ouça atentamente todo o seu conteúdo, de preferência com fones de ouvido, abordando a edição de vídeo para YouTube. Pause e trate as áreas com as respirações excessivas, o que é comum em gravações mais longas. Não é necessário eliminar todas as respirações, apenas aquelas que se destacam e incomodam. Para facilitar esse processo, utilize as duas esferas na barra divisora da tela para expandir a trilha de áudio conforme a necessidade. Para começar a edição, pressione a tecla Home do seu teclado para levar a agulha de reprodução ao início da linha de tempo. Em seguida, utilize as teclas de atalho L para reproduzir, abordando a edição de vídeo para YouTube, K para parar e J para retroceder. Se preferir, clique e arraste a agulha de reprodução para a posição desejada. Ao encontrar a região que deseja remover, posicione a agulha de um lado e pressione Ctrl B para cortar. Repita o processo do outro lado da seção a ser excluída. Você também pode clicar no ícone da tesoura na barra divisora da tela para cortar. Após isolar a parte indesejada, selecione e pressione a tecla Backspace. Pronto! A partir de agora, sempre que a sua agulha passar por essa região, o conteúdo excluído não será reproduzido. E o mais interessante de trabalhar aqui na página Fairlight é que praticamente todos os procedimentos não são destrutivos. Isso significa que, se você cometer um erro ao cortar e excluir algo indevidamente, não há problema. Qualquer região do seu clipe que tenha sido aparada ou cortada estará sempre disponível. Basta clicar no início ou no final de cada clipe editado e arrastar para a direita ou para a esquerda, para revelar o conteúdo original. Essa flexibilidade permite refazer todos os procedimentos quantas vezes forem necessárias. Outra falha comum no tratamento de áudio durante a edição é não remover as sobras geradas entre os clipes aparados. Essas sobras, geralmente localizadas no início ou no final de cada clipe, podem causar um clique indesejado no meio do áudio. Por serem pequenas, muitas vezes passam despercebidas, mas criam a sensação de um clique digital, um erro frequente em gravações digitais. A boa notícia é que isso pode ser corrigido. A ferramenta principal para essa correção é a paciência de ouvir o áudio com atenção, garantindo que nenhum desses erros amadores escape. Tudo que não for essencial para o seu áudio principal deve ser cortado. Ouça quantas vezes forem necessárias até alcançar a higienização perfeita. Abordando a edição de vídeo para YouTube com foco técnico em DaVinci Resolve. A arte de contar histórias no YouTube. No competitivo mundo do YouTube, no DaVinci Resolve a timeline. Após tratar os detalhes do seu áudio, chegou o momento de normalizá-lo para as plataformas onde o seu conteúdo será publicado. Primeiro, diminua o zoom na timeline de áudio, utilizando a esfera de ajuste para que toda a trilha fique visível na tela. Em seguida, selecione todos os clipes clicando em uma área vazia da timeline e arrastando o cursor do mouse sobre todos eles, ou utilize o atalho Ctrl A. Certifique-se de que todos os seus clipes estão selecionados. Clique com o botão direito do mouse sobre qualquer um dos clipes selecionados e escolha a opção Normalizar níveis de áudio. Uma caixa de diálogo será aberta com as seguintes opções. A primeira, modo de normalização, permite definir para qual plataforma você deseja normalizar o áudio. Como cada plataforma exige níveis diferentes, eu prefiro usar sempre o modo do YouTube, por ser o mais comum e geralmente suficiente para as demais plataformas. Caso você esteja trabalhando em um conteúdo específico para alguma dessas outras plataformas, basta selecioná-la para aplicar o padrão desejado à sua faixa de áudio. As duas próximas opções não são editáveis, pois se tornarão o novo padrão do seu áudio. Em nível alvo, você verá o padrão de pico máximo que o seu áudio alcançará, que é de -1 dB TP, -1 dB True Peak, referindo-se ao pico real da sua faixa. Já em loudness alvo, que está relacionado ao nível máximo de volume da sua trilha de áudio, o padrão será de -14 LKFS, Loudness Scale Whitening Full Scale. O LKFS é uma unidade de medida que busca refletir
a percepção de volume pelo ouvinte, levando em consideração a resposta do ouvido humano a diferentes frequências e o nível máximo de um sistema de áudio. Finalmente chegamos à opção Definir nível, com as alternativas Relativo e Independente. Eu recomendo manter a opção Relativo marcada. Isso garante que a normalização seja aplicada de maneira mais uniforme em todos os clipes, definindo o mesmo nível alvo e loudness alvo para toda a faixa, levando em consideração o contexto geral do áudio. Se selecionarmos a opção Independente, a normalização será aplicada a cada clipe individualmente, sem considerar o contexto dos demais. Essa abordagem pode ser menos funcional, resultando em um clipe mais alto sendo normalizado para cima e clipes mais baixos para baixo, o que pode gerar inconsistências no volume geral. No entanto, a escolha final fica a seu critério. Após definir os padrões de normalização desejados, clique em Normalizar para iniciar o processo. Você poderá notar que a sua faixa de áudio aumentou consideravelmente. Isso ocorre porque o DaVinci Resolve realiza uma análise geral e aplica a normalização de acordo com as normas do YouTube. Contudo, ao reproduzir o áudio, você poderá perceber que ela ainda não atingiu a altura desejada, de menos 14 LKFS. A maneira mais fácil de verificar isso é alterando a forma de medição, no canto superior direito da janela de medidores. Clique nos 3 pontinhos e selecione a opção YouTube. Agora, ao reproduzir o seu áudio, se os seus vídeos forem longos, reproduza por cerca de 2 a 3 minutos, para obter uma média representativa. Você poderá verificar o nível de volume médio. Os 2 parâmetros cruciais aos quais devemos prestar atenção na janela dos medidores são os valores indicados nos medidores de sala de controle, especialmente os valores em TP, True Peak ou pico real, e nos medidores de loudness, onde podemos observar os valores da seção integrado. Note que, em ambos os casos, ainda não alcançamos os valores esperados. Isso indica que precisamos aumentar um pouco mais o volume geral da trilha. Essa necessidade ocorre porque, mesmo após a normalização, a responsabilidade de atingir o nível ideal para cada plataforma é totalmente nossa. Se o aplicativo elevasse automaticamente os valores para o padrão sugerido pela plataforma, poderia ocorrer distorções no áudio, o que é indesejável. Por esse motivo, é importante que esse processo esteja sob o nosso controle. Após a higienização e a normalização, vamos refinar ainda mais o áudio utilizando 2 ferramentas poderosas, a equalização e a compressão. Reconhecendo a importância desses processos, o DaVinci Resolve já disponibiliza esses 2 efeitos nativamente em cada trilha de áudio. Observe que no canto inferior direito encontramos o Mixer, onde todas as trilhas de áudio estão listadas. Selecione a trilha de áudio principal, geralmente a de número 1. Nas opções dessa trilha, as 2 com as quais trabalharemos são Dinâmica e EQ. Por preferência, começarei com o equalizador. Para acessá-lo, clique 2 vezes na área do analisador dentro da seção EQ. Ao fazer isso, o plugin de equalizador será aberto, oferecendo inúmeras possibilidades de ajuste para sua faixa de áudio. A primeira etapa é habilitar as bandas 01 e 06, localizadas nas extremidades esquerda e direita do plugin, respectivamente. Antes de começar a manipular o equalizador, é fundamental entender o analisador de frequência posicionado na parte superior. Ele servirá como um guia visual para aplicar as alterações necessárias. Na escala horizontal, você encontrará as frequências que vão de 0 Hz a 16 kHz, a faixa média audível pelo ouvido humano. Na escala vertical estão os decibéis, dB, acima de 0 para aumentar o volume, ganho positivo, e abaixo de 0 para diminuir, atenuação negativa. Na parte inferior, você verá 6 bandas de equalização, estrategicamente posicionadas. Cada banda oferece 4 tipos de filtros, além de um botão de ajuste para reposicionar a banda na escala de frequências. O botão de ganho permite aumentar ou diminuir o volume em cada banda. E o fator Q controla a largura e a curva de cada filtro, adaptando-se às necessidades. A primeira alteração crucial é utilizar a primeira banda para cortar as frequências abaixo de 100 Hz. Essa região grave geralmente contribui para uma sonoridade pesada e desnecessária. Na última banda, banda 6, recomendo cortar tudo acima de 13 kHz. A partir desse ponto, o tratamento entra no domínio da arte da mixagem.
é praticamente impossível estabelecer um padrão fixo que elimine a necessidade de ajustes contínuos no equalizador. Essa é a beleza de aprender a mixar o áudio dos seus conteúdos, a liberdade de desenvolver a sua própria sonoridade, adaptada a cada tipo de áudio. As dicas que compartilharei agora são baseadas em estudos extensivos que realizei ao longo do tempo, onde diversos profissionais destacam a importância de tratar frequências específicas. Siga esse passo a passo e, no caso de dúvidas, retorne a essa seção do tutorial para revisar o processo. Na segunda banda, posicione-a próximo à frequência de 250 Hz, que se encontra na região dos médio graves. Mantenha o filtro padrão e aplique um ganho de mais 1.5 dB, para adicionar um pouco mais de ênfase a essa região. Em seguida, mova a terceira banda para a frequência de 500 Hz, na região dos médios, e aplique uma atenuação de cerca de menos 3 dB, para trazer mais clareza às frequências médias. Agora posicione a quarta banda entre 2 kHz e 4 kHz, próximo à região médio-agudos, e atenue em torno de menos 4 dB. Finalmente leve a quinta banda para perto da frequência de 8 kHz, na região dos agudos, e aumente o ganho em cerca de mais 2 dB. O que você acabou de fazer é realçar a região onde aplicou o ganho e aumentar a clareza nas áreas onde atenuou. Uma dica valiosa é ser sempre moderado ao aumentar o ganho e sentir-se à vontade para buscar a clareza ideal ao atenuar, pois é no corte que as frequências não afetadas se tornam mais evidentes. A partir daqui, reproduza o seu áudio e continue ajustando as bandas do equalizador até alcançar um resultado que considere equilibrado, com graves, médios e agudos soando em harmonia. Não hesite em reproduzir várias vezes. Essa prática constante é fundamental para desenvolver a sua habilidade de mixagem, tornando o processo cada vez mais intuitivo. Após dedicar tempo à equalização do seu áudio, é hora de avaliar o resultado. Para isso, reproduza o áudio e utilize o botão vermelho no canto superior esquerdo do plugin para desativá-lo e ativá-lo, comparando o antes e o depois. Uma vez satisfeito com a equalização, partiremos para o nosso segundo e último tratamento de hoje, a compressão. Lembre-se que, ao final, compartilharei uma dica de ouro que otimizará significativamente o processo de mixagem para os seus vídeos futuros. Quanto mais eficiente for o seu fluxo de edição, mais rapidamente você criará conteúdos de qualidade. Ao trabalhar com múltiplos plugins, mantenha apenas um aberto por vez, para evitar sobrecarregar o processamento do seu computador. Feche o plugin do equalizador e clique 2 vezes na área do analisador da opção dinâmica, para abrir o compressor. Esse plugin oferece, na verdade, 4 ferramentas para ajustar a dinâmica do áudio. A dinâmica em gravações pode variar entre diferentes trechos, resultando em falas mais altas e outras mais baixas. O compressor é a principal ferramenta para controlar essa variação, tornando o áudio mais uniforme para o ouvinte. Como nosso objetivo é melhorar o áudio de forma simples e objetiva, habilitaremos apenas o compressor. Clique no botão branco acima do compressor para ativá-lo. A melhor forma de trabalhar com ele é com o áudio em reprodução contínua. Para isso, feche o plugin e ative a opção Repetir, localizada no centro da barra divisora da tela. Leve a agulha de reprodução para o final da linha de tempo, usando a tecla de atalho End. Pressione a tecla O para criar uma região de loop. E depois mova a agulha para o início com a tecla Home. Agora clique em Reproduzir e diminua um pouco o volume geral, para tornar o processo de ajuste mais confortável para os seus ouvidos. Clique 2 vezes para reabrir o plugin e iniciar o processo de compressão. Para muitos iniciantes na edição de vídeo, perceber o controle da dinâmica apenas ouvindo pode ser desafiador. Por isso, mais uma vez, trabalharemos com valores próximos a um padrão aceitável, oferecendo um ponto de partida útil para suas futuras edições. O parâmetro principal a ser observado no compressor é o medidor central, que indica a intensidade e a velocidade da compressão aplicada. O ideal é a média de compressão ficar em torno de menos 3 dB. Lembre-se que haverá picos mais altos e partes mais baixas, e é justamente essa a função do compressor, trabalhar para trazer equilíbrio, tornando essa oscilação normal. O primeiro controle, Limit Threshold, define o ponto a partir do qual a compressão começará a atuar. A taxa, Ratio, indica a proporção da compressão. Eu costumo mantê-la em 4.02.1, o que significa que para cada 4 dB que ultrapassarem o limite estabelecido,
o áudio será comprimido em 1 dB. Em joelho, Key-Knee, você pode ajustar a suavidade da transição para a compressão. A opção Mesclar, Mix, sugiro deixar para o final. Já em Attack, você define a velocidade com que o compressor começa a atuar. Quanto mais à esquerda, mais rápido, e quanto mais à direita, mais lento. As opções Retenção, Hold, e Liberação, Release, controlam a velocidade com que a compressão para de atuar. A configuração ideal desses parâmetros é pessoal e requer experimentação. Recomendo que você pause o vídeo e copie a minha configuração inicial, sempre monitorando para que a média da compressão não fique abaixo ou acima de menos 3 dB, e que a atenuação do compressor seja semelhante à minha. Explicar detalhadamente cada parâmetro de um compressor exigiria pelo menos mais 1 hora. O importante agora é entender o básico. Por fim, você pode usar o parâmetro Mesclar, Mix, para reduzir a intensidade da compressão, misturando o áudio original com o comprimido. Para compensar a redução do volume causado pela compressão, utilize o controle de compensação, Gain. Além de compensar a perda do volume da compressão, podemos usar a compensação para atingir o padrão de volume recomendado pelo YouTube, que é menos 14 LUFS. Para isso, pare a reprodução e na janela dos medidores clique em Redefinir. Quando todos os valores estiverem zerados, clique em Iniciar, para obter uma leitura precisa do valor atual no parâmetro integrado. Retorne a agulha de reprodução ao início da linha de tempo e reproduza o áudio para que o DaVinci Resolve analise os níveis. Após identificar o valor de volume no parâmetro integrado, calcule quanto precisa aumentar para chegar em menos 14. Em seguida, adicione esse valor no controle de compensação. Repita esse procedimento até atingir um valor mais próximo possível de menos 14 LUFS. Não precisa ser tão exato, até menos 14.2 LUFS está ótimo. Lembre-se que o objetivo principal de tratar o áudio dos seus conteúdos é proporcionar a melhor experiência auditiva possível para os seus seguidores. Um ponto crucial para que o seu áudio esteja em menos 14 LUFS é a compatibilidade com os anúncios exibidos no seu canal. Se o seu áudio estiver muito baixo, durante a exibição de um anúncio, seu espectador terá que atenuar o volume geral, e ao retornar ao seu vídeo, precisará aumentá-lo novamente, causando uma experiência desagradável. Agora chegamos à dica final, que tenho certeza que vai acelerar significativamente o seu processo de edição. Mas antes, se esse vídeo foi útil para você, deixe um like e compartilhe as suas dúvidas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos criadores que também desejam aprimorar as suas edições para crescer no YouTube utilizando o DaVinci Resolve grátis. Não se esqueça de visitar a minha página onde eu explico como o meu curso completo chamado DaVinci Resolve Controle Total pode ser seu por um valor tão acessível. O link está na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse tutorial e te vejo no próximo. Após alcançar o resultado de áudio desejado, feche os plugins. Agora, para aplicar essa mesma configuração em outros projetos, clique com o botão direito do mouse sobre a sua trilha de áudio na janela de Mixer, no canto inferior direito, e selecione a opção Copiar. Se você estiver trabalhando em outros projetos, clique no ícone de casa no canto inferior direito para acessar a janela de projetos. Clique com o botão direito do mouse e selecione Troca dinâmica de projeto. Isso permite abrir qualquer um dos seus outros projetos sem fechar o atual. Dentro do projeto recém-aberto, clique com o botão direito do mouse sobre a trilha a qual deseja aplicar as configurações de áudio e selecione Colar. Agora você pode clicar 2 vezes em qualquer um dos 2 plugins para fazer pequenos ajustes, se necessário. A partir daqui, mantenha esse padrão para os demais conteúdos, evitando começar do zero a cada vez. E se precisar retornar ao projeto anterior, basta clicar no nome do seu projeto, na seta para baixo no topo da tela, e alternar entre os projetos quantas vezes precisar. Essa funcionalidade de troca dinâmica de projeto permite compartilhar qualquer efeito ou configuração entre os seus projetos de forma eficiente.